pessoal, satisfação gigante estar aqui com vocês. Eu chamo Joel Risso, vou estar conversando um pouquinho e trazendo alguns dados para vocês. Minha colega Daniela vai iniciar aqui os trabalhos. Por favor, Daniela. Obrigada, Joel. Gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos. É um privilégio estar aqui junto com o Joel, representando a Serasa Experian aqui nessa palestra, né? Como vocês podem ter visto também ali no nosso stand, né, nós somos a maior data tech do Brasil. Isso traz muito maior robustez na tomada de decisão, né? E isso traz ali bastante insight para todos os setores, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre agro, né? Passando um pouquinho, né, de Serasa, Experian é uma empresa global, multinacional, adquirida pela Experian. Hoje a gente está presente em 30 países, temos mais de 55 anos de história, trabalhando com dados, né? Por isso até que hoje a gente consegue ter toda essa robustez, essa liderança no mercado, e obviamente a gente conta com maiores talentos, porque o que faz tudo isso acontecer são as pessoas que estão dentro da Serasa. Trazendo um pouquinho aqui para vocês poderem entenderem e ter ideia do tamanho e da robustez de todo o nosso ecossistema, a gente trouxe aqui alguns indicadores bastante importantes em quantidade de pessoas, né, em quantidade de brasileiros que a gente tem que acesso às informações, e a gente consegue aí não só no setor de consumidor, no setor B2C, mas também no B2B, poder apoiar todos os nossos clientes, sejam empresas, sejam consumidores, na inclusão social, né, na resolução de todos os problemas, como nossa economia, né, não está lá, aquelas coisas, a gente consegue poder apoiar não só o consumidor, mas todas as empresas nesse grande desafio. E como eu falei, né, a gente sempre conhece o Serasa como, né, o Serasa Consumidor, o Serasa Fraude, né, o Serasa Analytics, mas também agora a Serasa é agro, né? A Serasa ela vem desde 2021 investindo no setor, um setor que não tem por que a gente estar fora dele. Temos aí mais de 20% de participação no PIB brasileiro. E desde 2021 a gente fez vários M&As para ter aí um portfólio bastante robusto para apoiar todos os nossos clientes, seja no setor financeiro, seja no setor de indústria, na tomada de decisão durante toda a jornada de crédito, a qual a gente vai falar um pouquinho aqui. E o meu colega Joel, né, Joel? Ele vai conduzir aqui um estudo muito importante, que vai trazer não só uma visibilidade para todos vocês, de como a gente tem oportunidade de agronegócio no Brasil, além do que a gente já tem hoje, mas também oportunidade de investimento. E é oportunidade de investimento que toca não só o setor financeiro, mas o setor de indústria também. Joel, o palco é todo seu. Maravilha, Daniela. Muitíssimo obrigado aí pela introdução, trazer para todos os que estão aqui presentes um pouquinho do que representa a Serasa, o Grupo Experian globalmente, e agora com essa novidade sobre agronegócio. E eu queria aproveitar aqui para trazer em primeira mão, né, para todos que estão aqui, um estudo inédito que a Serasa Experian está trazendo. Talvez vocês já tenham até visto um pouco da repercussão, né, desses dados que a gente vai trazer aqui de uma forma mais detalhada. Mas qual que é o objetivo? Mostrar um pouquinho sobre, com base naquilo que a gente aprendeu do passado, sobre aquilo que está hoje disponível, vamos pensar assim, de territórios, o que pode acontecer num espaço de tempo aí de 10 anos, talvez um pouco mais, e o que isso vai representar em termos de movimento para demanda de crédito, demanda de investimento, para que um processo de expansão agrícola que está em curso já há muito tempo no Brasil, ele continue acontecendo e vai precisar de dinheiro para isso, tá bom? Então, aqui eu trago um pouquinho de um resumo, tá? Vamos pensar assim, esse é o meu sumário executivo do estudo, tá? Todas as informações chaves, elas estão aqui, né? Então eu vou gastar uns minutinhos aqui para trazer um pouquinho de informações. Como a Daniela comentou, Serasa fez M&As, trouxe empresas com mais de 10 anos de mercado, que já trabalhavam com informações EDAFO climáticas, EDAFO sempre solo, né? Clima, vocês conhecem, e muita competência de imagem de satélite para olhar para os territórios, né? E junto com essas empresas vieram bases de dados, né, que foram reunidas com as bases já existentes
E nós conseguimos olhar para o território e entender um processo de expansão de soja que vem acontecendo, né, já há muito tempo, taxas bem aceleradas de expansão nos últimos anos, agora, né, com as margens um pouco mais apertadas do setor, né, esse processo deve desacelerar um pouquinho, mas o estudo ele olha um espaço de tempo um pouquinho mais longo. Esse é um cenário transitório, o agronegócio tem os ciclos, né, e a gente está vivendo um ciclo um pouquinho mais de baixa em termos de expansão. Mas a gente tem um privilégio no Brasil de termos um país continental, né, bastante, vamos dizer assim, com várias atividades econômicas importantes, a soja puxando a balança comercial brasileira, e a pecuária também, né, somos exportadores líderes de proteína animal, né, aqui, vamos dizer assim, nesse mercado global, né, que a gente traz. Muita dessa proteína animal é produzida em pastos, muitos deles com baixa produtividade, né, ou com uma condição de serem melhorados com muita facilidade. E aí a gente pegou os territórios que têm alguma propensão à expansão agrícola, removemos o bioma Caatinga, removemos o bioma Pantanal, que é onde não tem muita expectativa de que cresça soja, e a gente identificou qual é o volume qual é o estoque de áreas de pastagem disponíveis, tá, nesse nosso Brasilzão, e a gente chega em 144 milhões de hectares, tá bom? Então, esse é o nosso, né, o quadrinho em cinza é o nosso estoque total, e desses 144, 36,6, aí entra um pouco a expertise, né, do que eu comentei antes. Olhar para o território, entender se tem solo bom, se tem clima suficientemente razoável para a sojicultura ter sucesso, e se dá para mecanizar. Porque quando a gente fala de soja, a gente fala de uma cultura de mais larga escala, né? E aí quando a gente olha para esse universo e só olha dentro de CARS, ou seja, o Cadastro Ambiental Rural, onde tem imóvel privado, nós chegamos em 36,6. Tá? Então eu tenho 144, 36,6 são ótimos para a soja. Tá? Desses 36,6, lembrando que a gente tem mais ou menos 45 milhões de hectares de soja atualmente. Né? O que significa 36? Dá para crescer 80%. Né? Ah, mas quanto tempo vai demorar para crescer? São outros drivers que a gente não vai trazer aqui. Mas a gente sabe que no espaço de 10 anos, tem uma previsão, inclusive do Ministério da Agricultura, né, que fala de 12 milhões de hectares. Tá? Então vocês estão vendo que tem 3 níveis de pasto. Tem o pasto bom, o pasto com algum nível de degradação intermediário e o pasto com degradação severa. Tá? Qual o pasto que vai ser convertido? Geralmente aquele que está perto da soja. Não é só pasto degradado não. Tá? Porque se o custo de oportunidade, a soja chegou naquela frente, às vezes o pecuarista vai arrendar a área. Eu não estou falando do gado de genética de Uberaba e Uberlândia, que aí tem um custo, né, uma rentabilidade muito maior. Mas eu falo daquele pasto mais usual. Né? Então, quando eu chego com a soja, que eu vou produzir aí 3,5 toneladas de soja, mais 6,5 de milho, 10, 12 toneladas de grão por hectare, ou botar um boi dentro desse 1 hectare. Né? Então, é esperado que esse processo ocorra. Né? Então, ele vai ocupar os 3 níveis de pastagem. Só que cada um tem uma demanda de investimento diferente. Né? Se eu precisar recuperar uma área mais degradada, eu preciso de mais dinheiro. Se eu simplesmente for para passar lá o trilho, né, e fazer uma correção de solo de calcário, e daqui a pouco eu desseco e planto a soja, a gente está falando um valor muito menor. Mas em média, tá? Aí já tem alguns números, a gente está falando de R$5.000 por hectare. Então qual que é o investimento para a gente converter 12 milhões de hectares? Por que 12? É 36 o universo que eu tenho. Mas nos próximos 10 anos, o Ministério da Agricultura fala em 12 milhões de hectares, até a safra 32, 33. Se eu tenho um custo médio de R$5.000 por hectare, estou falando de uma necessidade de capital na ordem de 60 bi. Tá legal? Então esse é vamos dizer assim, a cereja do bolo aqui, né, Daniel? E lembrando que vai precisar 12 milhões de hectares mais 50 bi de custeio anual. Tá? Então a gente está falando de um movimento no crédito rural absurdamente grande, só olhando para esse movimento soja expandido em pecuária. Por que a gente está falando que vai expandir sobre pasto? Porque o mercado consumidor não quer mais soja proveniente de desmatamento. Tá bom? Então nos próximos slides agora, basicamente todos esses números que eu trouxe aqui é um pouquinho, né, do storytelling, né, da sequência dos estudos para que vocês compreendam um pouquinho de como foi feito. Tá bom? Então, aqui está o Brasil, né? Foi onde nós olhamos, a gente falou assim, olha, Pantanal e Caatinga não tem afinidade para soja. Beleza, tiramos fora do estudo.
Aí a gente pegou todo o universo das pastagens do Brasil. Talvez esse mapa vocês nunca tenham visto, né? A distribuição das pastagens de todo o Brasil, como é que ela se dá, tá? Mas dá soja em todo esse pasto? Não, né? Onde dá soja é aqui, né? Aí entrando com os nossos dados, com a inteligência da Serasa, para que a gente identifique onde é que estão as áreas, né? É 36,6. 36,6 daqueles 144 não é tanto assim, né? Se eu melhorar um pouquinho a condição dos pastos, eu não preciso desmatar mais área, né? Eu não vou ter problema de oferta de boi, não. Mas nos próximos 10 anos eu só preciso, né? Aqui lembrando um pouquinho dos custos aqui de conversão que eu comentei, tá? Que na ordem de 5 mil reais por hectare. Mas eu vou precisar só de 12, né? Para os próximos 10 anos, conforme a gente conversou. E aí entra mais um item especial aqui do estudo, né? Onde isso vai acontecer, tá? E aí entra de novo a inteligência geográfica da Serasa. Nós temos histórico de mapas, ou seja, a gente sabe os hotspots de expansão, onde que as coisas estão acontecendo. E a gente tem os mapas onde tem a disponibilidade. Quando eu junto essa equação, eu consigo saber, tá, quais são os estados que devem ter as maiores taxas de expansão ou as maiores oportunidades nos próximos 10 anos, tá? Então, esse é um pouquinho do retrato. Então, vocês veem o Centro-Oeste aqui novamente destacado. Não tem jeito, a soja vai ocupar essas regiões com bastante força, tá? Detalhes, tudo isso vai estar disponível nos nossos estudos, tá? Então, a gente tem tudo que tem de disponibilidade por estado e tudo que deve converter nos próximos 10 anos, tá? Além da gente saber de mais informações sobre quem são os donos dessas áreas. Aí depois a Daniela vai falar um pouquinho também. Tá? Então, gente, dessa oportunidade de 12 milhões de hectares, que a gente já viu ela distribuída no mapa em vários estados, né, Goiás, Mato Grosso do Sul e MT, com as principais oportunidades, MT é um deles. Tá? MT está aqui com 2,17 milhões de hectares. Mato Grosso, né, é quase um país, né, em termos de produção de soja, um país. Se a gente só separar o Mato Grosso do ranking de produção global, ele vai estar aí, né, perto dos top 3. Né? Então, só lembrando, nós temos uma possível expansão somente em pasto, eu não estou falando de desmatamento, tá, gente? De 2,17. Quanto que vai precisar de dinheiro? 10 bi para converter esses 2,17 no estado do Mato Grosso. Quanto que vai precisar anualmente? Né? Mais 10,19. Tudo isso vai vir do setor financeiro? Não. A gente sabe que o funding do setor rural, ele se divide. Tem capital próprio, tem outras empresas que fazem isso. Mas isso é para que o mercado financeiro olhe para a oportunidade que está aqui, as linhas de financiamento possam ser criadas e direcionadas de uma forma bastante assertiva. Aqui, uma simulação muito simples para fechar. Uma fazenda no estado do Mato Grosso, né? Como é que a gente falou do micro, do macro, como é que eu olho o clima, o solo específico de uma área, né? E aí agora a gente volta aqui para um olhar de uma fazenda do Mato Grosso, né? Então tem uma fazenda aí que vem ali do estado que tem 4 milhões de hectares de pasto, né? Nem tudo é bom para soja, tem 2,1 que dá soja. E aí eu peguei um imóvel aqui de 1.000 hectares, a gente sabe que tem uma parte que vai ter que preservar, né, que está ali no alto, na esquerda, no canto superior direito, na verdade. Eu já posso ter soja nessa área e eu tenho aquela quantidade de pasto disponível. Né? Então, se eu tenho aqui 450 hectares de pasto, por exemplo, e eu for converter 200, né, a gente está falando, né, de uma necessidade aqui de investimento, né, na ordem de 100 mil reais. Tá? Então, só uma simulação para a gente entender que cada uma das fazendas do Brasil está com todo esse detalhamento aqui nesse estudo. Tá bom? Agradeço e vou passar a palavra para a Daniela. Obrigada, Joel, pela explicação. Gente, quanta oportunidade, né? Quanta oportunidade. E nisso, a gente traz, dentro desse estudo, que Serasa não é só dados, né? Serasa também é insight para tomada de decisão. Serasa também é mapeamento da oportunidade. E dentro dessas competências que a gente tem, né, como o Joel mostrou, ele mostrou ali onde a gente tem as bolinhas e as oportunidades em todas as regiões do país. A gente consegue fazer a explosão dessas bolinhas e conseguir ver todas as informações
nível estado, nível cidade, município, nível propriedade, nível talhão, né? Então, a gente consegue, hoje, de acordo com o que a gente coloca aqui de desenho, que a gente sabe que essa jornada de crédito, então imagina, para a gente conseguir todos esses bilhões, hoje a gente sabe que 30% hoje do mercado de crédito do agro ele é feito por indústria. A gente tem uma pequena parte aí financiada pelas entidades públicas. E o restante está com o privado. E todo esse processo ele é muito custoso, né? Desde a parte ali da gente falar de análise de risco, onde é necessário todas as informações, documentações, certidões, para que o banco ou a instituição possa fazer análise se concede, se não concede, qual taxa que vai ser concedido aquele crédito. Hoje a Serasa ela conta com mais de 200 fontes de dados de forma automatizada e consegue, através de um clique, ou API, ou plataforma, gerar o dossiê necessário para poder fazer toda essa consolidação de informações e certidões de forma automática. Com isso, a gente consegue reduzir custo, a gente consegue ser mais eficiente em todo o processo de concessão de crédito. Passando, né, então, por toda essa parte, a gente também tem alguns scores, que não é o score convencional. Quando a gente fala do mercado de crédito no agro, a gente combina não só variáveis de riscos genéricas, que hoje tem no mercado, mas também informações dos produtores e das suas propriedades. E com isso a gente consegue ter um KS, né? Quem é aqui de instituição financeira de modelagem de dados sabe muito bem, quanto maior o KS, melhor o modelo. O nosso modelo de AgriScore, ele possui um KS muito maior do que um score tradicional. E também a gente tem, com esse score, né, toda a análise 1 a 1 do risco, né, probabilidade de risco de inadimplência, e também agora, né, a gente tem que ter um diferencial, porque a gente tem que ser sustentável. E a gente sabe que cada vez mais as instituições vão ter incentivos e diferenciais na concessão de crédito para quem está com compliance socioambiental. Quando a gente fala de agro, não é só ambiente, até como a gente falou no painel que teve anteontem, a gente tem que se preocupar também com o social, a gente também tem que pensar na governança, né? Porque não se baseia só no ambiental. Estamos agora também trabalhando na parte do motor mesmo, né, para poder conceder o funding ali, o valor para aquela necessidade. E não menos importante, muitas vezes o produtor, ele dá ou a terra dele, né, a propriedade, ou a própria safra como garantia daquele crédito concedido. Então, a gente faz todo o monitoramento de safra, e a gente consegue saber se foi feito o plantio daquela cultura que foi concedida ali no projeto, no momento da concessão de crédito, se foi feita a plantação dentro da janela ideal lá do ZARC e tal, se teve algum efeito que pode ter ali uma probabilidade de quebra de safra, a gente gera alertas, e também o compliance socioambiental, porque lá no momento que eu concedi o crédito, eu tiro uma foto e vejo se ele é compliance ou não. Mas eu continuo fazendo esse monitoramento, porque depois que ele começa o plantio, pode ser que ele tenha ali algum tipo de inconsistência dentro das políticas. E, não menos importante também, a gente está trabalhando e avançando ali no setor de pagamento. Embaixo a gente colocou aqui os nomes comerciais das soluções, mas obviamente entrando no site, enfim, vocês conseguem ter essa visibilidade, tá? A gente tem desafios, né, como eu falei, temos desafios de assimetrias de informações, né, então quando a gente vê o CAR, que é uma das certidões que o Joel falou, se a gente olha a nível federal é de um jeito, se você olha a nível estadual é de outro jeito, municipal é de outro jeito, então a gente consegue de alguma forma reduzir esse impacto e esse gap. A gente tem toda a parte de planejamento e modelos de propensão usando AI, né, modelos de predições para a gente poder antever o risco. A gente tem ouvido muito falar de RJ, as RJs aumentaram absurdamente esse ano. Então, a gente tem dentro dos nossos scores também a marcação dos potenciais produtores que têm RJ ou que têm probabilidade de abrir essa RJ. E, não menos importante, né, poder contribuir para poder cada vez mais as instituições, os nossos clientes B2B, porque tudo isso que a gente está falando aqui é o mercado B2B e, obviamente, favorecendo o produtor rural para a gente poder cada vez mais ampliar essas capacidades no setor. A falta de capacitação, de educação financeira, a natureza do próprio negócio, quando a gente vai para o pequeno produtor, ele tem mais dificuldade de conseguir acesso ao crédito, ele tem menos conhecimento, ele tem menos dinheiro
para poder cada vez mais se desenvolver e, obviamente, está incluso também nesse Agro 5.0 que a gente tanto fala, né? A gente trouxe aqui alguns números só para vocês terem noção da negativação que a gente tem no setor financeiro e em outros setores no setor agro. 39,7% das negativações acontecem no setor financeiro, contra 49% de outros setores. Quando a gente olha o agro, mas ali sem a intersecção, a gente está falando de 0,7%. E aí, trazendo aqui, né, um ramp-up aqui para o estudo, né, que o Joel conduziu de forma excepcional junto com toda a equipe, a gente trouxe aqui, no primeiro gráfico, o dinheiro que está na mesa, né? O dinheiro que vai ser necessário para poder investir e a gente poder capturar toda essa oportunidade que o Joel comentou de aptidão agrícola de soja nas áreas de pastagem. Então, a gente está falando aqui de 60 bi para conversão, 50 bi para custeio. De um lado, a gente tem a oportunidade de conversão, do outro lado, a gente tem qual que é a probabilidade de risco de crédito dessas localidades. E como eu falei, a gente trouxe aqui uma visão muito alto nível, mas a gente consegue chegar no nível da propriedade, né? Do CAR, do CPF, do CNPJ, do produtor daquela propriedade. E a gente tem alguns desafios, né? A gente comentou aqui um pouquinho os desafios do CAR, os desafios da escala e da complexidade que é esse business, né? De toda a jornada, dentro da porteira, fora da porteira, a parte que o produtor rural, ele precisa um pouco mais de conhecimento quando a gente fala dos pequenos, dos médios, os grandes eles já têm muito mais acesso, né, do que os pequenos. A gente tem o ESG como oportunidade, então muitas vezes o produtor rural, ele olha o ESG como sendo mais um processo e, na verdade, ele pode utilizar tudo isso em benefício próprio, inclusive precificação do produto que ele vai vender e aumentar a probabilidade dele poder exportar. Hoje, por exemplo, mais de 70% do café brasileiro, ele vai para a Europa. Só que ele tem que cumprir uma série de regulamentações do Green Deal. Se a gente não tiver toda essa rastreabilidade, a gente sai do jogo. Então, quanto mais o produtor tiver compliance socioambiental, além de poder ter um incentivo diferenciado na concessão de juros, além dele poder ter uma maior oportunidade de precificar diferencialmente o produto dele, e aí aumentando a margem, e capacidade de exportação, é um big business para ele, não é só processo, não é só burocracia. E o aumento das recuperações judiciais, como eu falei, a gente conversou com alguns dos produtores rurais do Mato Grosso, agora no último mês, e eles vêm enxergando que, por causa das recuperações judiciais, tem instituições que pedem até para assinar duplicata, né? É uma coisa que fazia tempo que eu não ouvia, mas o processo está ficando um pouquinho mais duro, o processo está ficando um pouquinho mais rígido, o mercado está com um pouco de receio em relação a isso. Então, são informações que a Serasa Experian, como a maior datatech do Brasil, ela não fornece só os dados, ela fornece todo o insight, todo o direcionamento para que os nossos clientes possam tomar a melhor decisão, mitigando o risco de crédito e mesmo assim ainda, né, com todo o ecossistema que a gente está falando hoje, fornecer um crédito sustentável, fornecer um crédito que seja monitorado e auxiliar também o produtor rural nesse processo. Está terminando meu tempo aqui, Joel. Ô, Daniela, posso fazer um comentário aqui? Eu acho que uma coisa que é muito legal disso que você está trazendo, e o gancho com o nosso estudo, é que nós falamos de 36,6 milhões de hectares de oportunidade, né? Isso. Sendo que a gente não dá para precisar tudo de uma forma imediata, a gente falou de 12 nos próximos 10 anos, só que uma coisa legal é que nós olhando para os scores que você trouxe, a gente identificou que 24 ou quase 24 milhões de hectares dos 36, né? Ou seja, 2/3 desse estoque, dessa disponibilidade de áreas para o processo de conversão, estão na mão de produtores com baixo índice, baixa probabilidade de inadimplência. Sim. Tá? Ou seja, todo um processo, né, uma linha de crédito, de investimento que venha a ser trazida com isso, a gente consegue, primeiro, drivar para um processo de conduzir isso para o baixo risco. A gente falou de assimetria de informação. A gente está aqui para isso, para reduzir um pouco dessa assimetria de informação, poder identificar qual é o produtor em que o crédito vai chegar e ele vai voltar. Depois né, vai ter que ser pago esse crédito lá na frente. E, além disso, né, você falou de como é que a gente identifica perfil, né? Perfil de produtor. A gente consegue,
dentro daquele estudo, né, do micro, saber, por exemplo, quais são todos os produtores do Mato Grosso que têm pelo menos 2.000 hectares de pastagens aptas para conversão e que tem baixo índice de inadimplência. Exato, exatamente isso. A gente está falando basicamente aqui de uma matriz. É uma matriz de oportunidade combinada com toda a avaliação de risco. Né? E aqui o ESG também, não é só risco financeiro, mas também o risco de não ser sustentável, onde a gente pode pensar em linhas de incentivos de crédito. Né? Não, a gente não está falando aqui só de bancos, tá, gente? A gente está falando aqui de indústrias, a gente está falando de incentivo governo, a gente está falando de instituições privadas, porque o agro hoje, o que falta para o agro é projeto para a gente conseguir cada vez mais investir, conseguir ajudar principalmente, né, os pequenos e os médios produtores, a poder alavancar e estar incluso, né, dentro do processo de crédito e poder custear tudo isso, né. E a Serasa, né, como a gente começou, a gente está no nosso 4º ano de agro, né, dentro da Serasa, estamos vendo muito valor agregado dentro desse setor. Como eu falei, né, a gente consegue navegar desde a análise de crédito, inteligência de mercado. Então, para aumento de carteira, expansão de carteira também, a gente consegue gerar leads, né, informações enriquecidas para alguma tomada de decisão de expansão de capilaridade. O socioambiental, como eu falei, entra a capacidade de produção, que é onde o Joel comentou bastante, né, da aptidão agrícola, agora no estudo, e o monitoramento das garantias. Então, assim, tem um ecossistema muito interessante, né, e o nosso objetivo, né, como empresa, como pessoa, é poder ajudar todo o nosso agro brasileiro, ser muito mais perceptível, não só aqui dentro, mas lá fora também, para que a gente possa, quizás em 2050, conseguir aumentar absurdamente a nossa produtividade de forma sustentável, né, de forma responsável para todo o mundo. A gente não está falando só de Brasil, né, que o impacto ele é global. Espero que tenham gostado. Obrigada, agradeço em nome da Serasa Experian, de toda a equipe, poderem escutar a gente e conhecer um pouco do nosso trabalho. Excelente, Daniela. Muito obrigado também. Gente, conte conosco, nos visitem. Tem um stand lindo aqui, fantástico. Todos nós aguardando vocês para que vocês conheçam um pouquinho mais disso que a gente falou aqui e de muito mais que a gente tem lá. Tá bom? Muito obrigado, Daniela.